Saudações tricolores a todos do nosso blog Vamos São Paulo. Salve, salve galerinha! Sejam muito bem-vindos àqueles que ainda não são inscritos em nosso canal. Pessoal, vamos dar início ao vídeo do pós-jogo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019 Série A, aonde quase 12 mil torcedores, nossa, um público muito baixo, hein? Cê é louco, velho. Que público ridículo, mano. Aonde quase 12 mil torcedores acompanharam um São Paulo muito fraco e uma partida muito ruim contra o Vasco da Gama, nesta quinta-feira, 28 de novembro, às 20 horas e 30 minutos, no estádio do Morumbi. O tricolor que venceu por 1-0 com gol de Antony, mais uma vez vou repetir, teve a pior média de público deste ano no estádio do Morumbi. Não chegamos nem a 12 mil. A média do público pagante ontem foi vergonhosa, 11.970 torcedores no Morumbi, escancarando a vergonha que o São Paulo Futebol Clube encontra-se politicamente e a torcida já está de saco cheio. No meu ponto de vista, deveríamos boicotar os jogos do São Paulo Futebol Clube e não comparecer na arquibancada, não gerando mais renda para que esses diretores continuem desviando a nossa verba e também gerando protestos contra a diretoria na parte externa do Morumbi. Isso é o meu ponto de vista, tá, galerinha? Eu até tinha uma oportunidade de ir pro jogo ontem, mas nem quis ir, porque realmente o São Paulo não está merecendo que nós, torcedores que realmente estamos sempre acompanhando o tricolor na arquibancada, que estejamos gastando dinheiro para apresentar um futebol pífio e medíocre dessa forma. Galerinha, o gol do tricolor foi marcado logo no início do primeiro tempo. Após um vacilo da zaga do Vasco da Gama, Pablo conseguiu dominar a bola dentro da área. Ela acabou escapando do pé dele, mas o Antony estava próximo. Chegou batendo firme, rasteiro e acabou abrindo o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. O tricolor até finalizou mais algumas vezes com o Reinaldo, Pablo e também com o Vitor Bueno, mas não surtiu muito efeito. Só que novamente, infelizmente, o tricolor se utilizou muito de jogadas perigosas de contra-ataques, como por exemplo, erros de passe no meio de campo, que acabaram gerando alguns contra-ataques do Vasco da Gama. E também o São Paulo vacila muito quando chega próximo da área adversária. Em vez de finalizar, o São Paulo tenta dar um último passe para um companheiro que esteja ou bem colocado ou até mesmo mais próximo para uma finalização mais precisa, escancarando que não tem confiança o ataque para poder finalizar a gol. E esse é um erro que o São Paulo vem repetindo constantemente. E vocês que estiverem acompanhando o meu canal sabem que eu frequentemente venho relatando a respeito dessa situação. E eu estou reforçando e batendo sempre na mesma tecla que o São Paulo precisa melhorar isso. O time está sem confiança para poder finalizar. E não é possível que o treinador Fernando Diniz não esteja vendo essas situações. Galerinha, o tricolor entrou numa formação meio variada. Quando o São Paulo estava na marcação, utilizavam-se do 4-4-2. E quando o São Paulo atacava, nitidamente a gente conseguia ver que o São Paulo estava formando o ataque no 4-3-3. A escalação utilizada ontem por Fernando Diniz foi Thiago Volpi, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Igor Gomes e Dani Alves, Antony, Pablo e Vitor Bueno. Uma escalação que teve formas alternativas, assim como eu acabei de mencionar. Ora 4-4-2, ora 4-3-3. Mas do meu ponto de vista, a partida foi muito ruim de ambas as partes. Embora o Vasco tenha perdido algumas oportunidades com excelentes defesas do Thiago Volpi, o que eu pude notar nessa partida é que não foram duas equipes agressivas, e sim duas equipes que esperavam demais, ambos para contra-ataque. E o futebol brasileiro está ficando cada vez mais chato por causa disso. Somente Flamengo, Grêmio, às vezes o Palmeiras e o São Paulo no início do ano que estava oferecendo umas propostas ofensivas para o futebol brasileiro. E o São Paulo precisava sim se utilizar de exemplos do Flamengo, que foi avassalador esse ano. Parecia videogame. Se você for olhar a tabela de classificação,
a pontuação e a gordura que o Flamengo conseguiu perante ao segundo colocado é uma coisa muito exagerada. Então realmente o São Paulo poderia se apegar a esses pontos positivos da gestão do Flamengo e copiar. Por que não? Isso não é vergonha para ninguém. Você copiar coisas boas que te trazem lucros e também coisas que são produtivas não é vergonha para ninguém. No meu ponto de vista, o São Paulo Futebol Clube poderia se apegar a esses pontos positivos não só do Flamengo, mas dessas outras equipes que eu também mencionei. Eu vou repetir novamente, o Tricolor precisa ter mais confiança para finalizar, porque quando tem um resultado a favor somente de 1-0, as partidas acabam ficando muito perigosas para o São Paulo Futebol Clube. E o Tricolor, no meu ponto de vista, venceu, mas não convenceu. Embora o Antony tenha marcado o gol da vitória do São Paulo Futebol Clube, no meu ponto de vista ele não foi considerado o melhor em campo. Para mim, Thiago Volpi e também Juan Fran foram os mais seguros do São Paulo Futebol Clube em campo. Eu considero que Juan Fran foi o melhor em campo na partida de ontem. Jogou muito bem, tanto ofensivamente como defensivamente. E eu vou deixar aí o meu registro como Juan Fran, o melhor da partida do São Paulo Futebol Clube contra o Vasco da Gama. E para vocês, galerinha, qual é a opinião de vocês a respeito do melhor em campo ontem? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários abaixo para que possamos discutir sobre esse assunto. Com a vitória de ontem, galerinha, o São Paulo chegou a 57 pontos, se manteve em sexto colocado na tabela de classificação e praticamente já garantiu a sua vaga para a fase de grupos matematicamente na Libertadores 2020. Pessoal, eu quero só fazer uma correção. No meu último vídeo eu acabei errando, tá? Eu informei que o São Paulo tinha 64 pontos, mas não é isso, tá? Eram 54 pontos. Então eu gostaria só de fazer uma correção. No vídeo do pré-jogo eu acabei mencionando essa pontuação, mas está incorreta, tá, galerinha? No demais, galerinha, eu gostaria de agradecer a você que estiver acompanhando esse vídeo até o final. Caso você ainda não faça parte aqui do nosso canal, por gentileza, inscreva-se aqui no Vlog Vamos São Paulo para nos dar uma força. Ative o sininho para que você sempre receba as notificações e informações do São Paulo Futebol Clube aqui no meu canal. Deixe um like também para fortalecimento e uma boa divulgação aqui do Vlog Vamos São Paulo. Deixe também um comentário em forma de uma sugestão crítica ou até mesmo um elogio. Compartilhe as notícias do São Paulo Futebol Clube que eu estiver postando aqui no canal, para que outros amigos tricolores tenham acesso às informações e também possam divulgar em suas redes sociais. Muito obrigado pela força de vocês mais uma vez. No meu ponto de vista, o tricolor venceu, mas não convenceu. Vamos São Paulo. E é nóis, hein? Tamo junto, galera.